Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Meus lindos, vitaminados, animados, doidos para aprender português, né? Que eu sei muito bem que vocês me amam. Tá bom, gente. Brincadeiras à parte, vamos lá. Eu vou abrir o PowerPoint aqui para a gente conseguir acompanhar a aula juntos. E eu peço bastante atenção de vocês, justamente porque assim. Nós vamos falar, gente, de uma outra parte que não chega, não é que ela é complicada, mas é delicada. A gente ainda está na fase de aprender as orações subordinadas. E essa é a última parte das orações subordinadas, que é a parte das orações subordinadas reduzidas, tá? E aí eu vou explicando para vocês com calma, devagar e muito carinho o que é essa bagaça toda aí, beleza? Então vamos lá. Aula de língua portuguesa para o nono ano, aula número 13. E o assunto de hoje é orações subordinadas reduzidas. E eu sou a professora Nina. Beleza? Vamos lá, pessoal. Deixa eu subir a minha carinha maravilhosa para cá, para não atrapalhar tanto assim. E vamos. Bem, o que a gente vai fazer aqui nas orações reduzidas é fazer uma pequena modificação na estrutura da frase, tá? Mas vamos por partes. Então vamos lá. Isso aqui eu tenho certeza que vai sobrar dúvidas, assim, não fiquem preocupados. A gente vai chegar lá e vocês vão conseguir entender, beleza? Vamos lá. Orações subordinadas reduzidas. Aqui a gente tem subordinadas substantivas reduzidas, a gente tem as adjetivas também e as adverbiais, que são orações subordinadas que a gente ainda vai aprender. Todas elas podem ser reduzidas. E como é que é essa redução é? Espera aí. Vamos por partes? Orações reduzidas são aquelas que não são introduzidas por conjunções e que possuem verbo nas suas os verbos, né, da segunda oração, nas suas formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Bom, vocês devem se lembrar, mas eu vou me recordar aqui rapidamente. Os verbos terminados, os verbos que estão no infinitivo são aqueles verbos que não são conjugados, né? Aquele do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pois é, esse é o verbo da forma infinitiva. Então, exemplos: amar, escolher, desenhar, fingir, cumprir, comer, beber. Esses verbos, quando terminam em R, são aqueles que estão no infinitivo, beleza? Os verbos que estão no gerúndio, outra forma nominal, é aquela em que aparece o NDO. Por exemplo, falando, comendo, desenhando, estudando, por aí, tá? E os que estão no particípio têm a sua forma do final de a, do e, do ido, etc, tá? Geralmente só o do final. Então, falado, dormido, comido, desenhado, por aí afora, estudado, tá? Lembraram brevemente? Caso vocês não se recordem, a gente tem que voltar um pouquinho nesse assunto, tá? Bom, então vamos lá. São, assim, diferentes das orações desenvolvidas, que são introduzidas por um pronome ou conjunção, geralmente conjunção, mas a questão do pronome são as outras que a gente ainda vai ver, adverbiais e adjetivas, tá? Por enquanto, como a gente está falando, estudando as orações subordinadas substantivas, a gente fica com a questão da conjunção integrante, tá? Então vamos lá, são introduzidas por um pronome ou conjunção e que são formadas por um verbo no indicativo ou no subjuntivo. Mas calma, gente, vamos por partes. Eu vou dar exemplos para vocês aqui, depois a gente explica melhor. Olha lá. Orações reduzidas de infinitivo. É provável ele atrasar o treino. Se a gente fosse fazer isso desenvolvido, provavelmente seria assim: é provável que ele acho que ele atrase o treino, tá? De gerúndio, mesmo atrasando o treino, ele diz que viria. Aqui mais complicado, né? Vamos pensar numa forma mais desenvolvida. E particípio, mesmo atrasado, ele disse que viria ao treino. Mas em vez de a gente ter que ficar tentando passar essas aqui, que estão reduzidas para a versão desenvolvida, que a gente já vai entender a diferença, vamos tentar entender como que é a carinha dela, tá? Olha lá. A de infinitivo, o verbo, todos esses que estão destacados são os verbos, né? Então, olha lá. Na primeira aqui, a reduzida de infinitivo, você vê que o verbo está no modo infinitivo, atrasar, tá? Do gerúndio, está atrasando, tudo bem? Então, está na forma daquele NDO que eu falei, o final. E de particípio, mesmo atrasado, ele diz que viria ao treino, tá? Não se prendam muito das frases que eu coloquei aqui agora,
porque elas estão de outras maneiras. Eu peguei um apanhado só para vocês entenderem a carinha da oração subordinada reduzida, tá? Vamos lá. Aí a gente tem orações reduzidas de infinitivo. O que é o infinitivo mesmo? Todos aqueles verbos terminados em R, né? Aquele que não é conjugado. Então vamos lá. Antes de falar sobre eles, eu preciso falar para vocês uma coisa. Nas orações subordinadas, substantivas, desenvolvidas, que é aquela que a gente viu primeiro, aquela que tem conjunção, tudo, e o verbo tá conjugado, ele tem lá a sua classificação, não tem? A gente viu que tem subjetiva, tem completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, etc. A classificação da oração subordinada reduzida, da substantiva, aliás, de todas elas, não muda a classificação da oração, tá? Ela vai continuar tendo a mesma função. O que muda é a forma como a gente faz a frase, como a gente escreve a frase, tá? Mas vamos lá. Então, olha aqui, oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Todas aqui são as substantivas, a gente vai ver uma de cada para vocês verem. Então, olha lá, subjetiva. É aquela que tinha função de sujeito e a frase começava com verbo de ligação. Vocês lembram disso? Então, olha um exemplo aqui. É recomendável beber muita água. Essa frase, ela já está reduzida. Oração reduzida de infinitiva. Qual seria a versão dela desenvolvida, que é aquela que a gente aprendeu primeiro? Olha lá. É recomendável que todos bebamos muita água. Essa é a frase que vocês já estão criando um certo olhar, né? Uma certa familiaridade. É essa frase aqui. É recomendável que todos bebamos muita água. É a frase desenvolvida. E aí, se fosse para classificar essa frase, o que eu falaria para vocês? Bom, vamos lá. Acha conjunção integrante, que no caso é o que. Separem oração principal e oração subordinada. A oração principal é essa parte do é recomendável. E o resto, que todos bebamos muita água, é a oração subordinada. Até aí é o que vocês já sabem. E aí, o que eu faria? Eu olharia, a frase começa com o verbo de ligação? Começa, o verbo ser, que está no é aqui. Portanto, aqui é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, tá? Agora, como é que eu faço essa frase reduzida, na sua versão reduzida? É a mesma frase, gente, eu só vou tirar algumas coisas e fazer uma pequena modificação. Então, a primeira coisa que eu faço? Eu tenho que tirar a conjunção. Então, eu tiro o que? É recomendável que. Sai o que daí? E aí eu faço uma transformação no restante dela, que todos bebamos muita água. Eu vou pegar o verbo da segunda oração, que é o bebamos, que está conjugado, e coloco ele da sua forma infinitiva, beber, certo? E aí, lógico que tem que fazer uma pequena adaptação, então você tira o que e o todos. Então fica, é recomendável beber muita água. Na verdade, a reduzida é isso, gente. Você tirar a conjunção, colocar o verbo da segunda oração da forma infinitiva, ou de gerúndio, ou do particípio, e aí a frase está completa. Uma modificação ou outra você tem que fazer, tá bom? Vamos tentar a próxima? Olha lá. Oração subordinada substantiva predicativa. O meu sonho é viajar pelo mundo. Aqui eu já estou com a sua versão reduzida. O meu sonho é viajar pelo mundo. Por que eu sei que é uma versão reduzida? Olha lá, não tem a conjunção que, e o verbo da segunda oração, ela está na sua forma infinitiva. Olha essa mesma frase desenvolvida, que é aquela que a gente aprendeu primeiro. O meu sonho é que eu viaje pelo mundo. É que eu viaje pelo mundo. O que eu fiz? Eu tirei a conjunção que e peguei o verbo da segunda oração, que é viagem, viajar, e coloquei da forma infinitiva, viajar. O meu sonho é viajar pelo mundo. Não é complicado, não é tão difícil, só que a gente tem que olhar e saber identificar as coisas, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai ver uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Gente, eu vou lembrar de novo, a função, a classificação das orações subordinadas substantivas, ela não muda quando a gente faz a redução, tá? Só vai ter a modificação na estrutura da frase, mas a função dela continua igualzinha. E a classificação também. Então vamos lá, vamos primeiro para a desenvolvida. Olha aqui, ó. Tenho esperança de que tirem boas notas. Então o que a gente falava mesmo da completiva nominal? Que a gente tem uma conjunção coladinha ali uma preposição coladinha na conjunção que, e a oração subordinada, ela completava um substantivo abstrato que está na primeira oração. Lembram disso? Qual é o substantivo aqui? Abstrato. Esperança.
Então, tenho esperança de que tirem boas notas. Então, por isso a gente já sabe a classificação dela, completiva nominal. Porém, para eu fazer a redução dela, eu tenho que mudar algumas coisas. A primeira é tirar a conjunção. Tenho esperança de tirarem boas notas. Aí você vai me perguntar, ué, mas o verbo não tinha que ficar no infinitivo, tirar? Sim, ele está no infinitivo. O que acontece aqui é que boas notas está no plural, não tá? Então, o verbo também tem que estar no plural. Esse tirem, nada mais é do que o verbo no infinitivo, no plural, tá? Então, tirar, tirem. Beleza, gente? Olha de baixo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos para a desenvolvida primeiro. Desejo que a vizinha venha jantar. Desejo que a vizinha venha jantar. E aí vamos ver a reduzida. Desejo convidar a vizinha para jantar. Uma modificação ou outra, gente, pode acontecer, não tem problema. Mas a primeira coisa que vocês têm que pensar, você tem que tirar a conjunção, transformar o verbo da segunda oração no modo infinitivo, nesse caso, tá? Beleza? Continuemos. Oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Peraí. Tá certo. Olha a desenvolvida. A pior parte é que dou as más notícias à família. A pior parte é que dou más notícias à família. E aí eu pego isso e vou fazer a redução. Dar à família más notícias é sempre a pior parte. Tudo bem, calma, tá, gente? Não se preocupem com o formato das frases. A gente tem que pensar no seguinte. A primeira oração, ela praticamente continua a mesma, e aí o restante da segunda oração é que a gente muda o verbo, tá? Vamos lá aqui, oração subordinada substantiva apositiva. Olha, eu acho que eu vou mudar aqui, pessoal. Não gostei dessa minha reduzida. Então fica assim, a desenvolvida ficaria assim. A pior parte é que dou as más notícias à família. Aí você vai colocar o seguinte, como a reduzida, tira essa que eu coloquei, que agora eu tô olhando, eu não gostei dela não. Você coloca o seguinte, a pior parte é dar más notícias à família. Tudo bem? E aí tá certinho. Essa aí eu não gostei não. Devia ter feito de outra maneira, né? Bom, vamos lá de baixo. Oração subordinada substantiva apositiva. E aí vocês se recordam que a positiva é aquela que tem os dois pontos, né? Vamos lá. Desenvolvida. Deu a seguinte ordem, 2 pontos. Que eu faça o dever de casa. Essa, como a gente falou, é aquela que você já estava acostumando seu olhar nas orações subordinadas e tal. Aí vamos aqui então para a reduzida. Que eu tiro a conjunção, passo o verbo da oração, da segunda oração, para a forma infinitiva. Então, olha lá. Deu a seguinte ordem. Olha, essa parte não mudou, 2 pontos. Fazer o dever de casa. Que eu faço o dever virou fazer o dever de casa, certo? Na verdade, se você pensar, normalmente no dia a dia, é muito mais comum a gente usar a forma reduzida do que a forma desenvolvida, tá? É que na hora que a gente vai se deparar com ela para aprender, parece que é um bicho de 7 cabeças. Mas não é, na verdade não é, tá? Bom, essa é a primeira parte, né, dessa questão das orações reduzidas. A gente vai ter que treinar bastante, desenvolvida, reduzida. A gente ainda está no processo de aprendizagem, então não se preocupem se vocês ainda estão meio enrolados. Eu só vou pedir, com muito afinco, que vocês façam as atividades, gente, porque das orações, da matéria de nono, a gente já cansou de falar sobre isso, é a matéria mais chatinha, mais delicada, aquela que a gente leva um tempo para entender. Tem gente que tira de letra na primeira, já aprende. Não foi assim comigo, né? Mas é uma questão de treino mesmo, de você olhar, fazer atividade, entender qual é a estrutura da frase. E aí sim, você tem mais segurança, tanto para classificar as orações subordinadas, como depois para fazer a versão reduzida, tá? Então, por favor, façam lá na apostila as páginas 79 a 82 e depois 87 e 88, tá? Depois disso, você vai para o caderno de atividades e faz as atividades da página 37. No caderno de atividades, realmente são poucas as atividades relativas à oração subordinada reduzida. Mas é uma questão só de treinar. E não se preocupem que a gente vai treinar. E depois, se vocês tiverem dúvida, é só... Espera um pouquinho. Se vocês tiverem dúvida, por favor, vocês falem comigo, mandem uma mensagem. Na nossa videoconferência, que vai ser na segunda, né? Na segunda-feira, vocês, por favor,
tirem dúvidas, façam perguntas para a gente ir discutindo, tá? E é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem aí nas casas. Se cuidem, usem álcool gel, máscara quando for à rua. De preferência, não saia na rua. Eu sei que tem alguns aí abusando, passeando por aí, tá? Mas se cuidem, pessoal. Quero todo mundo inteirinho quando a gente voltar, tá? Beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.